Olá amigos, bem-vindo à aula número 2 da nossa série de aulas do nosso curso de programação, Introdução à Programação Python para iniciantes. Nessa aula 2 nós iremos falar sobre estrutura de controlo, if, else e loops, ok? Bem, a estrutura condicional if, else é uma estrutura que nos permite fazer com que o nosso programa tome decisões em função de algumas condições, ok? Eu vou, por exemplo, escrever aqui um pequeno programa, para você perceber isso. Bem, esse código aqui é o que nós escrevemos na aula passada. Eu vou aqui limpar aqui o terminal, CLS, vou limpar o terminal e vou apagar aqui também este código, ok? Vou fechar aqui o terminal. Ok. Bem, suponhamos que eu quero criar um aplicativo em que o usuário adivinhe o número que o computador irá gerar, ok? Então, para isso, primeiro devemos fazer com que o usuário digita o seu número, ok? Vou digitar aqui, por exemplo, digitar o número. Vou, por exemplo, solicitar o número que ele digita. Vou dizer, por exemplo, aqui. Digita o número, ou adivinhe o número entre 1 e 10, ou digite o número entre 1 a 10, entre 1 e 10, aliás, entre 1 e 10. Nós vimos na aula passada que isto aqui é um texto, ok? Então, esse texto deve ser armazenado numa variável, ou seja, esse texto será exibido num ecrã. Nós pretendemos que esse texto seja exibido num ecrã para o usuário, ao ler o texto, o computador então disponibilizar o prompt de inserção de dados e inserir o número, ok? Então vamos fazer com que esse texto seja armazenado na variável, por exemplo, número, igual na variável número, Mas reparam, se nós interpretarmos aqui, nós vermos aqui esse texto, o texto não representa um número, o texto em si não representa um número, mas o número que será digitado pelo usuário depois de ler esse texto é que será armazenado na variável número. Nós não queremos que a variável número armazene o texto em si, o enunciado em si. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos aqui escrever a função input, ok? Input, e vamos aqui fechar e abrir parênteses aqui, Vamos então eliminar aqui esse parênteses, Significa que o usuário, o computador irá exibir essa mensagem, digite um número entre 1 e 10, e o usuário irá, ou seja, o computador irá disponibilizar o prompt de inserção de dados, E ali o usuário irá digitar a informação solicitada. Vamos ver como é que fica, Eu vou aqui executar. Temos aqui, Digite um número entre 1 e 10. Aqui temos o prompt, ok? Se eu digitar, por exemplo, o número 12, está aqui, este número 12 foi armazenado na variável número, ok? E se eu aqui, por exemplo, digitar aqui print número, vou salvar, executar novamente, por exemplo, digito um número entre 1 e 10, vou digitar 12, está aqui, print número, então ele foi imprimiu o número 12, ok? Então, estamos a solicitar para o usuário digitar um número, esse número vai ser inserido na variável número, ok? Uma lógica muito simples. Mas o que nós pretendemos é que esse número digitado pelo usuário seja comparado a um número gerado automaticamente pelo computador. Para o número gerar automaticamente um número, para o computador gerar automaticamente um número, existe uma função que existe em quase todas as linguagens de programação, que é uma função aleatória, ok? Que é a função random. Então, nós vamos aqui importar essa função. Eu vou escrever aqui import random,
significa que devemos usar todas as funções matemáticas para gerar números aleatórios. Então, o que é que nós vamos fazer? Antes do usuário digitar o número, o computador tem que gerar, né, o número aleatório para depois o usuário adivinhar esse número. Então vamos declarar aqui uma nova variável, vamos chamar, por exemplo, número adivinhar, tá? Número A adivinhar. Número adivinhar será igual ao número gerado pelo computador. Então vamos aqui a busca da função random, tá? Randint. Nós pretendemos que seja gerado um número inteiro, então vai gerar um número inteiro, tá? E esse número inteiro será de 1 a 10, ok? Feito isso, o computador irá gerar um número aleatório entre 1 e 10, tá? E esse número será armazenado na variável número adivinhar e seguidamente o usuário irá digitar um número qualquer para poder adivinhar se era o seu número certo, ok? Então, para isso, vamos agora usar uma condição if, tá? Uma condição if, tá? Que irá permitir ao computador dizer se o usuário acertou ou não o número gerado pelo computador, aleatoriamente. Então, vamos fazer isso da seguinte forma, tá? Vamos aqui escrever a função if e aqui vamos escrever a condição, tá? Essa condição deve satisfazer, ou seja, deve gerar um valor booleano, um valor lógico de verdadeiro ou falso, tá? Então, o número digitado pelo usuário é igual ao número gerado pelo computador. A lógica é essa. Então, vamos escrever aqui se número ou if número igual, tá? Quando nós estamos a comparar dados armazenados em variáveis numa instrução lógica, nós usamos dois sinais de igualdade, tá? Um único sinal de igualdade, nós estamos a atribuir valores à variável, e dois sinais de igualdade, nós estamos a comparar os resultados, tá? Então, se o número for igual ao número a adivinhar, o número gerado pelo computador, então o que é que vai fazer o computador? 2 pontos. O computador irá dizer o seguinte, tá? Print, tá? Parabéns, vamos aqui abrir aspas para ser um teste, ok? Parabéns. Parabéns tem acentuação aqui. Parabéns. Você adivinhou. Você adivinhou o número. Tá? Vamos então aqui escrever assim, você adivinhou o número, ok? Então, se o usuário adivinhou o número quando o número digitado pelo usuário for igual ao número gerado pelo computador, significa que o inverso é válido, significa que caso ele não adivinhou, significa que o usuário errou. Para isso, vamos utilizar o else, tá? Se não, 2 pontos, tá? Vamos aqui. Se não, 2 pontos, vamos escrever aqui a função ou seja, o texto a dizer que o usuário errou. Vamos aqui formatar, tá? Vamos escrever que tal, ou que pena, você errou. Você errou, ok? Conseguem perceber a lógica, tá?
Então vamos aqui testar o nosso código. Vou eliminar aqui este print, vou aqui limpar este terminal com CLS, vamos aqui executar. Ele diz aqui, digita um número entre 1 e 10, vou digitar por exemplo 5, Enter. Ele diz, que pena, você errou, quer dizer que errei o número gerado pelo computador não foi o número 5, ok? Se eu executar novamente, por exemplo, digita outro número, digitar 3, o computador está a executar novamente o programa e eu pressionar Enter, que pena, você errou, ok? Então nós podemos fazer melhorias nesse nosso código, por exemplo, adicionar uma estrutura de repetição para o usuário digitar, por exemplo, até 3 opções, ou mesmo digitar o número até ele acertar, ok? Mas uma coisa interessante também, nós vemos que aqui, quando eu digito o número, por exemplo, se eu executar aqui, né, o código aparece aqui logo quase que colado com o número 10, né, junto ao número 10. Então vamos aqui, por exemplo, digitar, por exemplo, aqui 1, tá? Aqui aparece como se fosse 101, ok? Então vamos aqui digitar, por exemplo, 2 pontos. Tá? Vamos digitar aqui 2 pontos, só uma questão de lógica. Espaço, e aqui também espaço, tá? Vamos ver aqui, executar novamente. Digito o número, então ele aparecerá com um espaço aqui. Se eu digitar, por exemplo, 7, se eu digitar, por exemplo, aqui 7, que pena, você errou, ok? Então é assim como funciona a estrutura condicional em Python. Muito simples, muito resumido, muito enxuto o código. Depois nós vamos ver como nós fazer alinhamento com estruturas condicionais para nós melhorarmos esse nosso código, ok? Então até a próxima aula. Até já.